Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, você que acompanha a programação da 87 FM e também as redes sociais do escritor espírita Sidney Fernandes. Estamos chegando mais uma vez para mais um programa Fagulhas de Luz. Boa tarde, Sidney, tudo bem? Boa tarde, um grande abraço a todos. Essa semana a gente vai tratar de um assunto interessante, um assunto que intriga muitas pessoas, né, Sidney? No nosso Fagulhas de hoje, vamos falar de mediunidade. E eu já emendo aqui com a pergunta, a primeira dessa nossa série. Sidney, o que é mediunidade? Mediunidade, meu caro Theo, é uma faculdade que permite ao indivíduo que tenha o dom para isso comunicar-se com os espíritos dos mortos. A princípio, pode parecer assim uma coisa um pouco macabra, mas com o transcorrer da nossa conversa, você vai perceber como é importante que as pessoas deem atenção para esse tema, Theo. Sidney, nesse caso da pessoa ter essa mediunidade, é uma coisa inata, vamos supor, a pessoa já nasce com ela, a pessoa adquire depois, tem como a pessoa desenvolver isso durante a sua vida, ou tem e não tem? Realmente você traçou aí várias indagações importantes para o tema, que durante a semana eu vou tentar respondê-las, meu amigo Theo. A pessoa Certo. nasce com uma possibilidade física, um desenvolvimento físico que vai lhe permitir uma percepção maior ou menor em relação ao invisível, aos espíritos que podem ou querem se comunicar conosco, Theo. Então, é realmente algo que nós temos que partir daí, de que a faculdade mediúnica pressupõe alguma coisa física, que o indivíduo já nasce com ela, é intrínseco desde que ele coloca os pés neste mundo, Theo. O fator mediunidade, quando ela é um pouco mais aguda, né, como você sempre diz, pode assustar a pessoa, Sidney, quando a pessoa não tem assim um certo conhecimento, pode levar a pensar que é outra coisa, uma coisa má, possamos dizer assim? Theo, aí nós já partimos para uma situação assim mais, vamos dizer, detalhada Sei. do estudo do tema. A mediunidade, ela tanto pode ser encarada sob o aspecto amplo como sob o aspecto restrito. Sob o aspecto amplo, Theo, todas as pessoas têm, num grau menor ou maior, essa possibilidade de comunicar-se com os espíritos. Nós vamos tratar no programa, neste e nos próximos programas, Theo, sempre da questão da acepção restrita. Mas respondendo especificamente a sua pergunta, sim, pode acontecer de uma hora para outra que a pessoa passe a perceber que ela tem uma sensibilidade maior, ela pode ver mais, ela pode ouvir mais, pode sentir, enfim, alguma coisa que a princípio intriga qualquer indivíduo. Mas, no transcorrer dos próximos programas, nós vamos explicando, Theo, que ela independe da religião, da filosofia, independe até da moral, mas que precisa receber a atenção de todos nós. É uma coisa importante, séria, e não se pode brincar com ela, Theo. Todas as pessoas são médiums, Sidney? Então, Theo, nós terminamos o programa passado falando exatamente isso, que temos que encarar assunto tanto sobre a acepção ampla, genérica, como sobre a acepção mais restrita. Diz Allan Kardec que todos, de uma certa forma, somos médiuns, alguns com maior ou menor intensidade. E aí passamos para a acepção restrita, em que as pessoas especificamente têm um dom mais acentuado, uma coisa assim que não é assim, vamos dizer, apenas uma sugestão, uma ideia ou uma visão rápida.
E aí nós partimos para uma outra nomenclatura. Eu estou evitando nomes muito científicos, Theo, para que o pessoal entenda. Mas Entendi. chegamos aí à questão do médium ostensivo, que é aquele que efetivamente dá sinais de que pode ver os espíritos, pode transmitir mensagens que vêm dos espíritos, pode escrever sob a inspiração deles, pode pintar, pode até promover fenômenos de efeitos físicos, como ruídos, movimentação de objetos, ou mesmo até, em casos assim mais especializados, até casos de materialização, em que o espírito do morto pode realmente aparecer para todas as pessoas. Vamos diferenciar. Há o fenômeno da vidência, em que o indivíduo, somente aquele indivíduo que tem o dom da vidência, a mediunidade, estamos falando agora da acepção restrita, que é o sinônimo do médium ostensivo. Somente ele pode ver os espíritos. Já no fenômeno de materialização, não, Theo. Todas as pessoas numa sala passam a ver, podem até tocar. É um fenômeno muito raro, depende de muitas circunstâncias específicas, mas que já aconteceu no passado e ainda acontece. Mas, de uma maneira geral, Theo, todos nós somos médiuns, mas, sob o aspecto ostensivo, alguns têm maior possibilidade, maior sensibilidade ou não para comunicar-se, para servir-se, como o próprio nome diz, de ponte entre os espíritos dos mortos e os espíritos dos vivos. Você acompanhou aqui mais um programa Fagulhas de Luz essa semana. Estamos com uma série falando sobre mediunidade. O Sidney trazendo algumas particularidades e nos mostrando como é a mediunidade. E você, ouvindo isso, talvez você descubra alguma peculiaridade aí no seu dia a dia. Te perguntando por que, nesse caso da mediunidade, a gente não deixa lá os espíritos na tranquilidade deles, trabalhando para nos ajudar? Por que a gente tem que ficar aí meio que enxuriçando a vida deles, Sidney? Boa pergunta, Theo. As pessoas acham que foram os espíritas que criaram a mediunidade. Na verdade, desde que o homem é homem, desde que ele começou a adquirir uma certa consciência, Theo, alguns homens começaram a ter essa faculdade. Isso estamos falando lá do passado, dos primatas ainda. Aliás, você pode notar que em qualquer organização antiga, destacava-se um indivíduo que podia ajudar mais nas curas, no trato dos espíritos, pessoas que tinham uma certa facilidade de falar com os mortos. Isso aí trazia até uma certa liderança, né? Geralmente o líder da tribo era aquele com maior sensibilidade. Então, não se trata, Theo, de deixar os espíritos onde eles estão, porque o estudo dos espíritos, da mediunidade, que consolidou o espiritismo, na verdade, partiu das comunicações que vêm de lá para cá. Os espíritos foram encarregados de nos trazer novas informações. Estou falando agora de espíritos de uma certa envergadura moral e intelectual, mas uma grande multidão de espíritos procuram-nos diariamente, sejamos espíritas ou não, sejamos médiuns ou não, para trazer as suas dúvidas, as suas perplexidades e buscando a ajuda dos homens. Então, a mediunidade, Theo, tem a finalidade, acima de tudo, de colhermos da espiritualidade as informações que são veiculadas com autorização de Deus, como também de consolarmos aqueles que falharam, tiveram muitos problemas, cometeram muitos enganos aqui na Terra e encontram-se lá na espiritualidade em sofrimento e até precisando de orientação. Então, não se trata, propriamente dito, Theo, de perturbarmos os espíritos,
mas de aprendermos com eles e, quando é possível, ensinarmos a eles também. E, tanto quanto possível, orientá-los para seguir o caminho que vai permitir que eles tenham um pouco de paz lá na espiritualidade, Theo. Sidney, a mediunidade, ela depende da religião, do dinheiro, da cor da pele, de onde a pessoa nasceu ou não? Absolutamente, Theo. É uma coisa com que o indivíduo nasce, não depende do time que ela torce, da cor da pele, não depende do país, não depende do dinheiro e muito menos da moral. E num programa anterior, você até falou para mim, certas pessoas são surpreendidas de repente com alguns dons de que ela não sabia possuidora. É isso mesmo, Theo. Infelizmente, alguns religiosos até confundem as coisas, dizendo que quando se comunica um espírito, trata-se sempre do demônio, quando na verdade às vezes é um pobre de um espírito, um pai, um irmão que está ali trazendo a sua dúvida, o seu sofrimento, é uma criatura que precisa de ajuda e não um demônio que precisa ser espantado, Theo. E hoje eu gostaria de perguntar para o Sidney, talvez não, muitas pessoas têm essa dúvida, até nos programas que apresentamos lá no Centro Espírita Amor e Caridade, as pessoas nos perguntam muito sobre isso. Como saber se uma pessoa é médium, Sidney? Geralmente, Theo, apenas através da experimentação que é possível ter certeza se o indivíduo é médium ostensivo ou não. Volto àquela questão. Todos somos médiums. Todos somos objeto de influência dos espíritos. Há, inclusive, uma questão específica sobre esse assunto, quando se indaga, os espíritos costumam aproximar-se de nós e influenciam as nossas vidas muito mais do que supondes, vem a resposta dos próprios espíritos. No mais das vezes, são eles que vos dirigem. Então, nesses casos assim, de influência genérica, Theo, nós não costumamos chamar o indivíduo de médium, ou pelo menos não chamamos de médium ostensivo. Mas eu, você, todos nós, não temos de vez em quando uma ideia, uma inspiração, e fazemos o nosso trabalho assim de uma maneira mais fácil. Por quê? Porque estamos sendo objeto das influências daqueles espíritos que simpatizam com o nosso trabalho, simpatizam com a nossa família, ou às vezes espíritos familiares que se aproximam de nós para nos ajudar, para nos alertar, um tio, um pai, um avô que se preocupa conosco. Olha, Theo, vai mais devagar com essa bicicleta, olha ali na esquina tem um buraco. São os espíritos amigos que nos orientam. Agora, na mediunidade ostensiva, Theo, que é objeto da sua pergunta, há casos assim que não tem a menor dúvida que o indivíduo é médium mesmo. A gente só de conversar, mas normalmente, Theo, é com a experimentação. É quando você desenvolve um estudo em torno do assunto, aquele candidato à mediunidade, ele estuda o assunto, ele se inteira bem do mecanismo da mediunidade, e dali para frente são realizadas vários testes, várias pesquisas que vão confirmar uma sensibilidade maior ou não. Você entende, Theo? Não é que o indivíduo ou é ou não é. Ele é mais médium ou menos médium. E para o nosso estudo é necessário que o indivíduo realmente, efetivamente, possa trazer nas comunicações, vamos dizer assim, um percentual maior de pensamento do espírito do que o espírito dele, o que também pode acontecer numa comunicação. Essa semana e também na próxima estamos tratando e estaremos tratando do assunto mediunidade. E chega aquela pergunta, Sidney, ela pode ser desenvolvida quando a faculdade não existe? Não, Theo. Estamos falando, mais uma vez, da mediunidade específica, não apenas daquela inspiração, daquele momento assim de visão fugaz que você tem de a gente costuma chamar de fantasma, né?
Engraçado, né, Theo, que enquanto a pessoa está ao nosso lado, é uma pessoa querida, né? Morre e vira fantasma, né? Fica fantasma e já fica com medo. Então, quando na verdade são apenas espíritos que estavam aqui e agora estão do outro lado da vida e se manifestam. Mas sem que haja um princípio, sem que haja uma base inicial, espontânea, com a qual o indivíduo nasce, Theo, não há o que se falar em desenvolvimento. Então, quando se usa a palavra desenvolver, dá a impressão que do zero você tira um grande médium. Não é assim, Theo. Desenvolver significa o indivíduo estudar, aprender, experimentar, exercitar. Qual o grande médium que nós conhecemos no mundo? Francisco Cândido Xavier. Em 1931, quando Emmanuel se aproximou dele, ele tinha assim pacotes e mais pacotes, folhas e mais folhas de comunicações dos espíritos que haviam sido psicografadas por ele. E ele tinha até já a pretensão de escrever algum livro em cima daquilo. E ele perguntou para Emmanuel: o que eu faço com esses papéis? Sabe qual foi a resposta? O que o Emmanuel disse? Pode queimar todos eles. Mas queimar? É um trabalho assim de muitos anos. Então, mas o seu trabalho mesmo vai começar agora. Isto é, o grande médium Chico Xavier, a maior mediunidade que nós conhecemos no mundo atual, ele precisou do desenvolvimento da mediunidade. Isto é, não saiu do zero. Ele tinha um grande potencial de sensibilidade que precisaria ser burilado, ele precisaria aprender mais, melhorar o seu vocabulário, entender como é que funciona o mecanismo da mediunidade. Enfim, Theo, desenvolver mediunidade significa aperfeiçoar, melhorar, criar melhores condições para sermos úteis para os homens e para os espíritos, Theo. Assim como acontece em outras atividades, né, Sidney? Um jogador de futebol tem que treinar, um jogador de basquete. Você foi muito feliz. Aliás, os autores costumam usar essa metáfora. De nada adianta você ter uma boa voz se você não tiver impostação, não tiver um bom vocabulário, você não souber colocar a voz no microfone. Não fazer o cuidado, né? Isso. Isto é, esmerilhar, gradativamente dar um brilho maior ao potencial que você tem, Theo. Verdade. Estamos falando sobre mediunidade. A semana que vem a gente volta ainda tratando desse assunto no programa Fagulhas de Luz. Eu fico por aqui e você também, né, Sidney? Um ótimo final de semana para você. Muito obrigado, um abraço a todos. Fique agora com Paulinho Ferreira. Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira.